Boa tarde, pessoal. Fui até a casa da Irmã em Cristo e fiz um bolo de aniversário a pedido da minha igreja, com recheio de doce de leite, ameixa e creme com abacaxi. Esse bolo, ao final, ele pesou 4,5 kg. Primeiro aqui hidratei a ameixa, cobrindo ela com água quente e reservando ela por meia hora. Se for aquela ameixa em calda, não precisa hidratar. Depois, esse abacaxi aqui, já deixei escorrendo a calda para usar depois. Aqui já comecei a preparar a massa. Coloquei 5 ovos e 1,5 xícaras de açúcar. Troquei aqui de vasilha para colocar na batedeira. Bati em velocidade máxima por 5 minutos, até ele ficar esse creme aerado. Depois fui adicionando aos poucos o leite morno com a farinha. Usei 240 ml de leite e 2,5 xícaras de trigo. Misturei bem devagar, de baixo para cima. Na última etapa, coloquei 2 colheres de óleo e terminei de adicionar o leite e a farinha. Por último, usei uma tampinha de fermento para bolo e com a espátula terminei de misturar bem. Essa forma untei com margarina e farinha de trigo. Coloquei a massa, passei a espátula por cima e dei umas batidinhas para eliminar as bolhas. Coloquei assar em forno médio até dourar. Aqui já comecei a preparar os recheios. 400 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 400 gramas de doce de leite. Aqui coloquei 3 colheres de amido de milho. Bati tudo até misturar muito bem e levei para a panela. Aqui junto coloquei 300 gramas de ameixa picadas. Mexe em fogo alto até engrossar e depois abaixa. Começou a ferver, continua mexendo por mais 2 minutos. E o ponto é esse aqui, quando ele cai em blocos. Reserva na tigela e coloca um plástico em cima em contato com o recheio, para não criar a película. Espera sair a quentura e depois coloca na geladeira se preferir. Aqui vamos para o segundo recheio. Na panela eu coloco 500 ml de leite, uma caixinha de leite condensado e 3 colheres de amido de milho. Dissolve o amido antes de ligar o fogo. Depois de pronto, pode ligar em fogo alto até engrossar e depois abaixa o fogo. Começou a ferver, continua por mais 2 minutos. Quando cair em blocos, pode desligar e acrescentar o creme de leite. Aqui também você pode adicionar a essência de abacaxi ou a própria calda do abacaxi. Eu prefiro deixar a calda para molhar o bolo, porque a fruta já deixa um sabor no creme. Mistura bem o creme de leite e reserva na tigela. Cobre com o plástico em contato e deixa esfriar completamente antes de usar. Mostrando aqui para vocês como que ficou por dentro. Ela ficou bem macia e firme. Aqui eu fiz 2 massas de bolo, para cada camada ficar com uma altura mais ou menos igual. Para finalizar o recheio de creme de abacaxi, eu acrescento nele 200 ml de chantilly batido. Mistura no creme o chantilly e depois acrescento o abacaxi picado. Por isso o creme precisa estar completamente frio, porque não pode ser morno no chantilly. Na forma que assou, eu forro ela com o plástico e coloco a primeira massa de bolo. Molho ela com a mistura de calda e água para não ficar enjoativo e coloco o primeiro recheio de creme de abacaxi. Espalho bem em colheradas e depois eu venho nivelando com a colher. Coloco outra massa e puxo o plástico para cima para não grudar no recheio. Prenso com a mão a massa de leve para ela pegar no recheio. Molho com a calda e venho com o recheio de ameixa. Aqui eu estou mostrando para vocês o recheio de ameixa. Ele não está completamente gelado, mas já pode ser usado. Mais gelado fica ainda mais firme. O mesmo processo, espalho colheradas e depois venho nivelando. Espalho bem o recheio e coloco a última camada de massa, puxando para cima o plástico. Prenso de leve para grudar no recheio, finalizo cobrindo com o plástico e guardando na geladeira por 24 horas, para esse recheio firmar bem. Outro dia por aqui e eu estou pesando esse bolo para mostrar para vocês quantos quilos ele tá sem a decoração. Ele pesou um pouco mais de 4,3 kg. E para fazer a decoração, comecei aqui batendo 500 ml de chantilly em ponto de confeitar. Levanta a espátula e não pode cair. E também não tem muita bolha de ar. Coloquei o bolo na bailarina e começo a passar o chantilly fino nas laterais, para só segurar a decoração do bico folha. E já preparei aqui em cima e depois eu finalizo com um acabamento de pincel. Aqui do lado fiz a decoração com o bico folha, de baixo para cima, bem de leve, que o bico já faz o próprio desenho. Fiz por toda a lateral e vim aparando as pontas de cima. Com o pincel fiz esse detalhe prático e fácil que deixa lindo o acabamento. No pé do bolo fiz essas conchas com o bico pitanga 1M.
Colori aqui o chantilly de azul e vim fazendo as conchas embaixo e em cima na lateral. Aqui, para finalizar nos cantos, fiz essas conchas e depois uma pitanga em cada canto. Ficou esse efeito aqui no final. Esse bolo no final, ele pesou 4,5 kg sem a tara. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.